Voltamos com a resposta. A alternativa correta sobre o processo de reprodução simples pode-se considerar que é a letra A. A mais-valia é totalmente consumida pelo capitalista. Agora, importante a gente compreender um outro ponto que deriva daquela ideia da lei geral de acumulação capitalista, em que a busca pela maior produtividade entre os capitalistas gera a utilização de mais capital constante do que capital variável. E dentro desse processo há uma criação do chamado exército industrial de reserva. Acompanhe aqui no slide. Com esse aumento da composição orgânica do capital, aquilo que vimos nos slides anteriores, em que a utilização maior do capital constante do que o capital variável, que é a força de trabalho, muitos trabalhadores acabam por não encontrar emprego para o seu trabalho. Ou seja, há uma superpopulação relativa em relação às necessidades do capital. E esse exército industrial de reserva, chamado por Marx, é muito funcional ao capital. Ou seja, o que o Marx vai colocar é que o objetivo do capital não é atender às necessidades humanas. Porque o desemprego, por exemplo, ele é funcional dentro do sistema capitalista, por diferentes formas do desemprego. Isso aqui vamos olhar nesse próximo slide. Em momentos de expansão do processo de acumulação capitalista, pode-se aumentar a procura dos trabalhadores. No entanto, em ciclos de baixa de acumulação, esse exército industrial de reserva, ele pode atuar, inclusive, reduzindo os salários, né? Ou mesmo dentro de um processo de trabalho, né, como ameaça aos trabalhadores, né, de que outras pessoas estarão disponíveis no mercado para substituí-los. Dentro do mercado de trabalho, esse exército industrial de reserva faz uma função importantíssima dentro desse processo. Por quê? Quanto mais quantidade de trabalhadores, né, demandando por trabalho, isso dentro de um mercado de trabalho força a que esses trabalhadores, o que esses trabalhadores ganhem, né, seja pressionado para baixo. Né? Isso é muito funcional dentro do processo de produção capitalista. Com esse aumento do exército industrial de reserva, intensifica-se, por exemplo, a exploração e a piora da condição de trabalho. É muito mais fácil dentro do sistema capitalista, o Marx vai dizer, com um exército industrial de reserva grande, o aumento da exploração, o aumento, por exemplo, daquela parte que é o trabalho excedente, o aumento, inclusive, da piora das condições de trabalho. A partir dessa base, olhando para isso, para o exército industrial de reserva, para a lei geral da acumulação capitalista, é que surge aí um ponto importante, que será a última parte do conteúdo dessa disciplina, que é o imperialismo. E muitas teorias foram formadas para compreender o que é o imperialismo. Acompanhe aqui comigo no slide. O conceito do imperialismo é o Estado que se subjuga outro Estado via dominação territorial, econômica, política, social ou cultural. O contexto do surgimento dessa nova fase do capitalismo é um processo antigo, mas ele se aprofundou no século XIX. No início do século XX já estava bem consubstanciado, e um exemplo importante é que 93% do território africano tinha sido colonizado pelos estados europeus.
Um deles que vai elucidar sobre o imperialismo vai ser o Hilferd. E ele vai trazer algumas ideias de relação entre o capital financeiro e o capital industrial, em que houve o surgimento e a formação de grandes empresas como resultado desse processo crescente da concentração e centralização do capital. Os próprios bancos passaram por esse processo e esses bancos tiveram um papel importantíssimo dentro da formação de empresas monopolistas, de grandes conglomerados. É aí que ele vai elucidar, por exemplo, sobre o surgimento das sociedades anônimas, que essas sociedades anônimas, elas são justamente a fusão do capital industrial com o capital financeiro. E como é que surgiu esse processo desse capitalismo monopolista? Com os processos de centralização e concentração do capital, em que pode ser um dos elementos para explicar todos esses processos, são os aumentos de matérias-primas, de novas tecnologias, do próprio desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo e a busca daquilo que comentamos nos slides anteriores, da busca de mais produtividade, de mais produção e da utilização de mais máquinas e equipamentos. Dentro desse processo, para adquirir e inserir as novas tecnologias dentro do processo de trabalho, não é coisa trivial, não é coisa simples ou barata. E isso dá a possibilidade para que as grandes empresas e os grandes conglomerados consigam ali abarcar e ganhar mercados dos pequenos e médios. Essa foi uma formação muito visível do capitalismo em sua forma liberal, principalmente, em que houve um grande processo de centralização e acumulação do capital e de concentração do capital, em que as grandes empresas foram abocanhando as médias e as pequenas. E é assim que se dá a lógica do sistema capitalista. A mudança de fundo no processo de monopolização tem a ver com a função dos bancos. O fato dos bancos se unirem às empresas é que formam grandes conglomerados financeiros industriais. Essa relação, por exemplo, multiplica a oferta de crédito para as empresas. E dentro desse processo, que há uma mudança também nas funções entre os capitalistas. Os capitalistas, eles migram de ficar dentro dos capitais, das empresas industriais, mas eles ficam principalmente no controle dos créditos, do capital financeiro. Os bancos que foram os responsáveis principais por esse crescimento. E essa relação, ela, primeiramente, coloca na função do capital industrial alguns administradores e na função do capital financeiro os próprios donos capitalistas. E esse processo, ele exigiu do Estado algumas medidas protecionistas, por exemplo, também o aumento do processo do imperialismo. Outra autora que elucidou sobre o imperialismo foi a Rosa Luxemburgo. E a Rosa Luxemburgo, ela se aprofundou principalmente na questão da expansão da acumulação e na capacidade da sociedade de vender mais-valia e não na capacidade de extração da mais-valia. E dentro desse processo, ela vai tocar em pontos que levam a uma ideia do subconsumo do sistema capitalista, em que, naquele processo de acumulação de capital, de utilização de mais capital constante e menos capital variável,
processo cada vez maior de criação de um exército industrial de reserva, a sociedade capitalista, ela também se torna com alguns problemas do subconsumo. Ela não consegue realizar essa mais-valia justamente por esse processo que é inerente ao sistema capitalista de formar um exército industrial de reserva, utilizando sempre mais capital constante do que capital variável. A Rosa Luxemburgo atentou também a desequilíbrios do sistema e a busca por novos mercados. Ela vai dizer que o setor de bens de consumo ele não cresce na mesma intensidade do que o setor de bens de capital, que isso leva ao desequilíbrio do mercado interno. E ela vai apontar por uma questão importante sobre o papel da poupança, que a poupança se torna aí uma contradição, porque ao mesmo tempo que ela é utilizada pelos capitalistas para induzir a acumulação, ela impede o consumo, por outro lado. Isso vai levar à busca permanente por novos mercados. Essa é a ideia da Rosa Luxemburgo para a explicação do imperialismo, a busca por novos mercados. Então, tudo isso, um subconsumo dentro das sociedades capitalistas leva a que o capitalismo busque novos mercados. A relação entre o Estado e capitalismo há algumas características importantes para serem apontadas. Quando se busca novos mercados, o Estado ele coloca aí efeitos devastadores nas colônias, né? Quando o Estado entra os Estados imperialistas, eles entram em países que não são imperialistas, que vão ser colonizados, eles acabam atuando de maneira devastadora. Devastadora porque, para impor a sua lógica, para impor sua organização econômica, eles alteram tudo. Alteram, inclusive, as culturas de países que viviam de maneira diferente, que não a forma como levada pelo capitalismo. O Lenin e sua teoria do imperialismo, ele trata, a obra dele chama Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. E ele vai, dentro dessa obra, ele vai explanar sobre toda a estrutura do capitalismo, sobre as leis do capitalismo, e também vai dizer que numa fase específica do capitalismo, aquela que se inicia a partir de 1880, vai dizer que foi esse processo do capitalismo, essa fase do capitalismo, o imperialismo, que inclusive levou às guerras ali do início do século XX. Alguns traços fundamentais do imperialismo, elencados por ele, são a concentração da produção e do capital, a fusão do capital bancário e do capital industrial, a exportação de capitais e formação de associações monopolistas internacionais e a partilha territorial do mundo entre potências capitalistas. Aí são traços fundamentais para a gente ter em mente nessa lógica do imperialismo. O papel dos bancos teve um processo muito importante. Assim como o Hilferd ele colocou, o Lenin vai pontuar esse processo do papel dos bancos, em que a classe de administradores profissionais não capitalistas, elas serão dirigidas aos processos de trabalho do capital industrial, enquanto os capitalistas vão tornar-se uma classe que vivia de rendas, os parasitas, de acordo com Lenin. Os bancos, eles vão controlar tudo isso porque isso está na lógica do sistema capitalista, segundo Lenin. Os bancos serem ali, terem uma superioridade dentro desse processo, superioridade do capital financeiro.
Então há um domínio completo do capital financeiro em relação aos demais capitais. Vamos olhar uma interatividade para guardar um ponto importante que foi dito nesses últimos slides. Sinteticamente, as teorias do imperialismo tratam da expansão capitalista. Sobre essas teorias, pode-se afirmar que, letra A, o imperialismo surge em decorrência da especulação financeira. Letra B, o imperialismo surge em decorrência da reforma ocorrida na Inglaterra. Letra C, o imperialismo surge de um processo de acumulação de capital. Letra D, o imperialismo surge em decorrência da luta entre capitalistas e trabalhadores. E letra E, o imperialismo surge em decorrência da guerra entre as nações. Vamos para a resposta. A resposta correta é a letra C. O imperialismo surge de um processo de acumulação de capital. Essa foi a disciplina de economia política. Caso queira aprofundar os seus estudos, utilize o livro-texto das unidades 1 e 2. Até a próxima!